Alô, queridos alunos da primeira série. Hoje, então, mais uma aula de história aí sobre a Roma Antiga, né? Onde eu trouxe para vocês essas imagens aí que demonstra, né, a lenda mais importante da civilização greco-romana, que é a lenda, né, da loba que amamentou Rômulo e Remo, né? O mundo grego e o mundo romano, ele é permeado por mitologia, né? Da mesma forma que uns adoravam deuses, né, da atmosfera grega, esses aqui vão quase que copiar os mesmos deuses, porém, né, com nomes diferenciados, né, mas mostra então que a fundação de Roma ela está evidenciada por essa lenda, né, que é contada até hoje, né, da civilização romana. E Roma foi, né, um grande império, né, por isso aí o tema aí, ó, o povoado que dominou o mundo. Ela começou de uma tímida ilha, né, e depois passou a coordenar o mundo todo. Espero que vocês entendam aí e vamos lá. Continuando então, né, a origem, né, o surgimento de Roma, essa lenda tão famosa vai surgir a partir de tribos latinas ao redor de um forte às margens do rio Tibre, que é um dos rios mais importantes, né, de Roma. Eles fizeram isso, né, e para evitar, né, as invasões dos etruscos, que é um dos povos que formou a civilização romana. E essa origem ela é baseada, né, em origens míticas. O que é mítico? Aquilo que é considerado mitológico, que é contado de passado de geração para geração, né, sem ter uma prova verídica, né? Então são coisas mitológicas. Origem grega, lenda das viagens de Enéas, herói troiano, após a destruição de Troia. Essa é a lenda da Grécia. Já a lenda de Roma, né? A lenda local, Rômulo, nome da cidade teria derivado, né, desses dois filhos, né, da lendária loba que amamentou-os, né, para que houvesse o surgimento, então, dessa grande civilização. A Roma ela está dividida em três períodos: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. E nós vamos estar vendo cada um deles, né, nas atividades que vocês vão estar realizando em relação a essa aula, tá? A gente percebe aí que os anos, né, a divisão histórica, elas acontecem do maior para o menor. Cada período desse foi muito importante para aquisições e feitos romanos, né? E nesse momento, nesses três momentos aí, o mais importante deles todos aí foi o período imperial, né? Ou seja, o império, né? Onde Roma ficou conhecida como o maior império do mundo. A Roma antiga era dividida em grupos sociais, né? Como os patrícios, que era a elite romana, que é a elite os mais ricos, né? E essa elite tinha o poder econômico, as terras e os latifúndios, o poder político, que é o senado, o poder militar, exclusivo exercício dos cargos mais elevados. O que significa isso? Né? É que grande parcela da sociedade não participava, então, né, desses meios, né, mais, como posso dizer, elitizados, que quem tinha o controle disso, né, eram esses patrícios. Existiam também os clientes, que eram agregados desses patrícios, que é agregado aquelas pessoas que trabalham, né, para os patrícios, no caso. Os plebeus, também chamados de trabalhadores livres, né, que eram também comerciantes, pequenos proprietários, sem direitos algum político. Dessa forma, a gente consegue perceber, então, que já havia grandes desigualdades sociais. Porém, né, quando a gente percebe de mais forte ainda, a questão dos escravos, né, que era a base dessa sociedade. E muitos desses escravos, né, que a gente às vezes pensa que são escravos negros, é completamente diferente.
né? Esses escravos ou eles eram da própria sociedade, porque não pagavam suas dívidas, ou eram de terras conquistadas, ok? A expansão romana, então, né, ela durou, né, em 230 anos. Eles dominaram toda a Península Itálica, fortalecendo cada vez mais o Estado romano. No século III, Roma invadiu a ilha da Sicília, que pertencia a Cartago, né? Dessa época, então, gerou uma das grandes guerras, né, que é chamada Guerras Púnicas, né, que esses romanos lutaram, né, em luta de Cartago e acabou vencendo. Cartago, né, pelo que a gente sabe, era uma antiga colônia fenícia, né? Roma, como a gente sabe, saiu vencedora, né, e transformou-se numa poderosa força imperialista no Mediterrâneo. Para quem não sabe, né, o Messias, Jesus Cristo, ele viveu nesse período, né, de Roma, e foi aí que nasceu o chamado cristianismo, né? Jesus, né, que era judeu, nasceu em Belém, no reinado do Augusto, sendo morto no reinado de Tibério. Então, Jesus, né, viveu no período, né, do auge do Império Romano. No início, era uma religião dos oprimidos e dos desgarrados, né? Os primeiros cristãos condenavam a guerra, né? Contrários aos combates de gladiadores e animais selvagens, e a maneira heróica como que muitos cristãos resistiram aos sofrimentos, né? E a gente sabe que os cristãos, inclusive Jesus Cristo, sofreu muito na mão dos romanos, né? Como martírios públicos, né? Começou a ser interpretada como algo possível devido apenas a uma força milagrosa vinda de Deus, que é a crença, né, pessoal? A sociedade romana era muito injusta, então essas ideias eram uma forma de libertação espiritual e social. Existia também uma coisa muito importante que a gente vai estar vendo, né, que é a política chamada política do pão e circo, que é uma política então de alienação, né? E eles criaram esse movimento que era o que? Era divertir a população e alimentar para que ela não pudesse perceber os males, né, que os políticos faziam, né? Então, dessa forma, então, eles ludibriavam as pessoas, né? Era esse pão e circo, então, era a forma de controlar a atenção popular, porque quando o povo fica faminto e o povo não tem respostas da política, eles acabam se rebelando, né? Então, com a política do pão e circo, essa população não ia se rebelar, né? Isso aconteceu no século II, né? Mais ou menos 1.000, né, e 200 habitantes naquela região romana. Existia uma distribuição de alimentos, os espetáculos públicos, né, para divertir essa população, principalmente no Coliseu, né, com os gladiadores. O calendário, nesse momento, era 175 ferianos por ano. Os gladiadores, ou eles eram escravos, ou eles eram prisioneiros, né? E o Coliseu acolhia aproximadamente 90 mil espectadores, né? O circo e o teatro, acrobacias, corrida de cavalo, né? Para o quê? Para justamente, né? Controlar, né? A atenção popular. A cultura romana, né, que é muito importante também, que está lá no texto falando um pouquinho para vocês, que a diferença principal entre os romanos e os gregos é que os romanos eram muito mais pragmáticos e utilitaristas. O que é isso? Né? Essa cultura romana ela estava voltada para coisas mais práticas, concretas, diferente dos gregos, que eram muito mais mitológicos. Né? Houve muito destaque nas áreas como engenharia, arquitetura e direito, né, nesse momento. A extensa rede de estradas, ou seja, a Via Ápia, eles já construíam grandes estradas bem confortáveis de um lugar para o outro, né? A construção de aqueduto, que eu acho isso fascinante, né, que é a questão da água tratada, obras de embelezamento e fins práticos, arcos do triunfo, que são os modelos, né, que vieram lá da Grécia, termas romanas e balneários públicos como bibliotecas, salas de ginástica, jogos e teatro. Vocês viram como a cultura romana ela era riquíssima. Grandes construções para a diversão pública,
o Coliseu, os anfiteatros, estádios para corrida, né, de bigo, né, que é uma prática muito comum, que era muito comum na Roma antiga. E para finalizar aí, né, o fim do Império. O que é que derrubou os romanos? Né? Principalmente a invasão dos povos bárbaros e também o enfraquecimento do exército. Né? Esses povos bárbaros, eles chegavam com muita violência e como estava havendo um enfraquecimento do exército, foi mais fácil desses bárbaros, então, interferirem. Né? Todos aqueles que não haviam submetido ao domínio imperial e ao processo de romanização eram considerados bárbaros. Habitavam além das fronteiras do império. Esses bárbaros eram chamados de nômades, né, porque eles andavam de um lugar para o outro e eram pastores e apresentavam a sociedade nos moldes de uma comunidade primitiva. Dividiam-se em visigodos, nomes estranhos, né, mas é o nome dos bárbaros, ostrogodos, burgúndios, alamanos, francos, vândalos, érulos, húngaros, hustos, anglos e saxões. Com a chegada dos temíveis hunos na Europa Oriental, os bárbaros fugiram para o Ocidente e essas invasões fragmentaram no Império do Ocidente em inúmeros reinos bárbaros. Em 476 d.C., Odoacro, rei dos Érulos, depõe, né, o Rômulo Augustulo, o último imperador dos romanos. Dessa forma, então, né, vem a decadência do Império Romano. Espero que vocês tenham entendido, queridos alunos, e até uma próxima aula.